Leitura da profecia de Malaquias. Eis que virá o dia abrasador como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha. Vindouro haverá de queimá-los, diz o Senhor dos Exércitos, tal que não lhes... Mas vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Palavra do Senhor. O Senhor virá julgar a terra inteira. Com justiça julgará. O Senhor virá julgar a terra inteira. Com justiça julgará. Cantai salmos ao Senhor ao som da e da cítara suave. Aclamai ao Senhor, o nosso Rei. Virá julgar a terra inteira. Com justiça julgará. Aplauda com todo ser que vive, o mundo e toda a gente, as montanhas e os rios não e exulta a alegria. O Senhor virá julgar a terra inteira. Com justiça julgará. Exultem na presença do Senhor, pois Ele vem julgar a terra inteira, julgará o universo com justiça e as nações com equidade, e as nações com equidade. O Senhor virá julgar a terra inteira. Com justiça julgará. O Senhor virá julgar a terra inteira. Com justiça julgará. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vós na ociosidade. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço, de dia e de noite, para não sermos pesados a ninguém. Não que não tivéssemos o direito de fazê-lo, mas queríamos apresentar-nos como um exemplo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra: quem não quer trabalhar,
também não deve comer. Ora, ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a estas pessoas que, quer trabalhando, comam na tranquilidade o seu próprio pão. Palavra do Senhor. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda: O tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas, e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, estamos
celebrando o penúltimo domingo deste tempo comum, deste tempo litúrgico da Igreja, já caminhando para a reta final deste tempo. A liturgia da palavra nos conduz para o novo tempo litúrgico que vamos experimentar, que vamos vivenciar. É o tempo do advento, é o tempo de expectativa e de espera do Senhor que vem. As leituras nos remetem a essa realidade, ao Senhor que vem para julgar os vivos e os mortos. Então, a liturgia nesse sentido faz referência ao dia do Senhor, o dia do julgamento. E quando é este dia? Não sabemos. Sabemos que será um dia, como diz a primeira leitura, de condenação para os ímpios e soberbos. Está lá na leitura que nós escutamos. Enquanto que para os que temem o Senhor, para estes nascerá o sol da justiça. Os que temem o Senhor, os que fazem a vontade de Deus, né? A condenação que recai sobre os ímpios, os soberbos, são todos os que são maus, que vivem no mundo indiferentes a Deus, como também à prática da justiça. Esse sol da justiça que brilhará sobre os que o temem o Senhor faz referência ao próprio Senhor. O sol nos lembra luz, claridade, luminosidade. E Jesus já fora apresentado, não com o nome de Jesus, mas com aquele que viria como luz para iluminar todos os povos pelo profeta, né? O profeta que viveu muito antes da vinda de Jesus, da encarnação do Verbo Divino, já falava dessa realidade. Então esse sol da justiça é o próprio Cristo, que quer iluminar a vida dos que o temem, né? Trata-se essa liturgia, a primeira leitura, como o Evangelho, de um forte apelo à esperança, um forte apelo à expectativa da vinda do Senhor que quer fazer parte da vida do seu povo, especialmente daqueles que não duvidam da sua presença, da sua existência. Esses são chamados a experimentar esse sol da justiça, a verdade do amor que Deus manifesta na história e na vida do seu povo, né? Então, o povo de Deus a caminho tem uma responsabilidade, a responsabilidade de viver a vida de cristãos, a vida de fé, de uma forma responsável, né? De uma forma comprometida. E esses que se preocupam com esta realidade, é justamente sobre os quais então brilhará esse sol da justiça. Vai estar brilhando esse sol da justiça, que é o Senhor. Assim, o profeta mostra que Deus não abandonou o seu povo e que quer estabelecer o seu reino de amor, de paz, de justiça. Em resposta à bondade de Deus, a esta proximidade do Senhor, que quer fazer parte da vida do seu povo, nós somos chamados, já o fizemos, mas somos chamados a fazer, que é rezar como o salmista, proclamando que o Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça o Senhor julgará. É o refrão do Salmo que nós meditamos e que devemos meditar em outros momentos, justamente tornando presente no aqui da nossa vida e da história essa presença, essa proximidade do Senhor. De fato,
Jesus veio a primeira vez para realizar a salvação e realizou, mas prometeu vir uma segunda vez para realizar o julgamento dos vivos e dos mortos. E essa realidade nós rezamos no credo, que geralmente fazemos, professamos nas nossas liturgias dominicais, nas festas litúrgicas, e que somos chamados a fazer cada dia da nossa vida, porque é o símbolo da nossa fé, o credo. Lá nele nós afirmamos, rezamos que Deus vem para julgar os vivos e os mortos, né? Naquele dia, em que dia? No dia do Senhor, não sabemos, né? A nós não cabe saber o dia do Senhor, os mistérios do Senhor, mas as leituras nos fazem perceber que a preocupação do Senhor é que estejamos preparados para este dia e para este momento, não para querermos saber o dia e nem a hora. É o que nós vemos no Evangelho de São Lucas. A preocupação dos discípulos era saber quando e como isso iria acontecer. Jesus, falando para os discípulos, falava da realidade do dia do Senhor, falava das coisas que iam acontecer na vida daqueles que estavam despreocupados da interioridade ligada com o Senhor. E é interessante que vemos ele fazendo referência ao templo, né, de Jerusalém, enfeitado com belas pedras, com ofertas votivas. O Senhor observava com a preocupação das pessoas em deixar o templo um lugar bonito, mas também observava que o interior estava distante de Deus, né? Que aquilo eram gestos externos, mas que o interior estava distante de Deus. Então Jesus vai questionar: admirais estas coisas? Dias virão em que não sobrará pedra sobre pedra. E aí dirige aos discípulos uma linguagem, umas palavras que lidas, refletidas de forma descontextualizada, causa pavor, causa medo. E é por isso que às vezes encontramos sabem de saber. Aqueles que estudaram Bíblia, sim, têm a obrigação de saber. O Senhor fala de uma forma assim que causa de fato medo aos discípulos, né? Fala de pestes, de guerras, de fome, de perseguição, de martírio, de destruição do templo, de família contra família, pai contra filho, filha contra pai, guerra entre os países. Mas essa é uma realidade que já aconteceu e que está acontecendo. As palavras de Jesus não caem por terra. De fato, ele falou antecipadamente da destruição do templo. E a destruição do templo de Jerusalém, do belo templo, foi destruído no ano 70 depois da sua ressurreição. Totalmente. E não somente o templo, como quase toda a cidade de Jerusalém. E destruída pelos inimigos, por esses que representavam nesse tempo, como representam no tempo de hoje, que aparece na primeira leitura, os ímpios e soberbos, que são os inimigos de Deus, os inimigos da igreja, os inimigos da missão. Mas por quê? Por causa da falta de Deus, porque essa luz, esse sol da justiça não brilhou na vida e no coração destas pessoas.
E aí essa é uma realidade sempre presente na história, né? A realidade do martírio foi algo que aconteceu com os profetas no Antigo Testamento, aconteceu com o próprio Jesus. E esses, para quem Jesus direcionava este ensinamento, esta catequese, os apóstolos, morreram todos mártires, com a exceção de apenas um, né? Mas eles morreram conscientes, e assim, o início da igreja, depois da morte dos apóstolos, quantos mártires não temos, né? E por conta da fé, da fidelidade, do amor ao Senhor, doaram suas vidas, morreram, né? Então, uma realidade que já aconteceu, mas que continua acontecendo. Quem de nós não já viu uma família contra a outra, contra si mesmo? O pai contra o filho contra a mãe, o irmão contra o irmão, né? Outro dia atendi um jovem que pediu uma orientação espiritual, não foi aqui no Baixo Fio, por isso que eu estou contando, né? Que veio conversar angustiado porque o irmão tinha colocado ele na justiça. Tinha colocado ele na justiça porque ele tinha acusado o irmão de que estava roubando o dinheiro dos pais. Mas ele disse: eu só acusei porque eu tenho certeza de que ele estava fazendo isso. E já há muito tempo, não era uma coisa recente. Então eu disse para ele, e ele, com orgulho, sem reconhecer o seu erro, foi da parte de mim, me botou na justiça. E eu fiquei com muito desgosto de sofrer isso do meu próprio irmão. E por isso passei lá na loja onde vende veneno 2 vezes para comprar veneno para tomar, e não tinha. Isso aconteceu num dia lá na minha casa, no Crato, um dia que estávamos rezando a renovação do coração de Jesus, e ele estava lá. E a pregação que a gente fez durante a renovação do coração de Jesus produziu no coração dele um sentimento de alegria, porque de fato encorajava a não fraquejar diante dessas realidades, né? E ele veio conversar no sentido de que sentiu feliz naquele momento, sentiu alegria e que não iria mais voltar a pensar em se matar, como tinha pensado, né? Então, essa realidade que está no Evangelho. Os pais contra filhos, filhos contra os pais, irmãos contra irmão, está aí. É apenas um exemplo, mas sabemos que existem tantos outros, né? E são tantos. Então é uma realidade que está presente e que o povo de Deus tem que buscar a sabedoria de Deus, a fidelidade ao Senhor para saber viver diante desses momentos, saber viver a fé, saber viver a comunhão com o Senhor, não perder de vista a salvação, porque, por exemplo, esse jovem, se tivesse cometido suicídio, feito algo contra o seu irmão, ele teria perdido a sabedoria, teria agido imprudentemente, podia estar caminhando para a perca da sua salvação, né? Mas felizmente assim não agiu, né? Então, como a palavra de Deus ela é sempre atual, esse ensinamento do Senhor vale para os cristãos de hoje e do futuro. Quem de nós na caminhada e na missão que o Senhor nos confia não experimenta essas realidades de alguma forma, né? Quem de nós não vivencia as dificuldades na caminhada e na missão? Cabe a perseverança, a fidelidade de fé e de amor ao Senhor e naquilo que Ele pede de nós. Os discípulos compreenderam a orientação do Senhor e compreenderam de uma forma tão profunda que de fato doaram suas vidas pela causa do reino diante dessa realidade que o Senhor anunciava que ia acontecer, e eles experimentaram isso, mas de cabeça erguida. Jesus aproveita para fazer um momento de conscientização de que o prêmio
daqueles que perseveram diante dessas dificuldades é a vida eterna. Né? O Senhor diz, terão a vida, termina o Evangelho dizendo. E aí, quem quer ganhar a sua vida no mundo, vai perdê-la. Mas quem quer perder sua vida por causa do Senhor, vai ganhá-la no céu. É o que Jesus diz. Então, os apóstolos experimentaram generosamente essa realidade. Perder a vida no mundo, mas para ganhar a vida e a vida em plenitude. Nós estamos no mundo de passagem, ninguém vive aqui eternamente, né? Um dia teremos que morrer. Mas a morte não significa o fim para aqueles que temem o Senhor. Não significa o fim para aqueles que perseveram na fé diante das provações desse mundo. Como assim não foi na vida dos discípulos, né? Então isso nos diz ao povo de Deus que esse povo deve caminhar no dia a dia da vida a partir de uma fé comprometida, de uma fé responsável, não negligenciando a sua condição de filhos de Deus, de chamados a ser promovedores de um reino, esse reino de justiça, esse reino de paz. Na comunidade dos Tessalonicenses havia alguns, essa era uma comunidade fundada por São Paulo em uma das suas viagens missionárias. Então, como o pai e fundador de uma comunidade de fé, sente-se na responsabilidade de acompanhar e de exortar essa comunidade quando ela está fraquejando ou querendo se desviar. Diante dessa iminência da vinda do Senhor, também da falta de conhecimento de como aconteceria isso, então aí na comunidade tinha alguns vivendo na ociosidade, despreocupados, relaxados, tanto na fé como na vida comunitária, como na vida do trabalho, né? Que fazia prover o seu sustento. E aí São Paulo vai orientar justamente nesse sentido de dizer, tem que se trabalhar para ter o próprio sustento, não ser pesado na vida de ninguém, viver a vida de forma responsável, né? Trabalhar pelo o sustento, mas trabalhar para o reino de Deus, né? Trabalhar para construir o reino de Deus, viver a vida de fé, a vida de cristãos de forma vigilante e esperançosa, né? E não estar preocupado em querer saber o dia, como lá os discípulos estavam, que isso vai acontecer, ou então querer dizer, já que vamos morrer, vamos viver assim. Não é por aí, né? Então o apóstolo faz uma catequese no sentido de conscientizar esta comunidade da vida de fé, de que não é da forma que estavam pensando este dia, esta vinda, esta manifestação do dia do Senhor, mas tinham que assumir esta vida na comunidade, o compromisso de fé, como o compromisso com a própria comunidade, na vida. Aqueles que trabalham para o reino, estão trabalhando, são operários do reino, e o Evangelho diz, o trabalhador é digno do seu sustento, é digno do seu salário, né? Então, da mesma forma, muitos que talvez não compreendam a vinda do Senhor, né? É preciso querer compreender para não se deixar enganar, né? Não se deixar enganar. Aparecem por aí os maus profetas fazendo anúncios. Jesus vai dizer, cuidado para não se deixar enganar, né? Cuidado para estar preparado para o dia em que acontecer, né? Lembro que por mais de 2 vezes vi no jornal, e uma recentemente, dizendo que um cientista tinha afirmado que o mundo ia acabar a tal dia, né? Temos uma tendência de ligar o dia do Senhor como o fim do mundo, né? E é isso mesmo que nos diz.
vai acabar o tal dia. Há uns 15 anos eu escutava isso, né? Eu já tenho uma caminhada na igreja e sabia que essa afirmação não tinha fundamento. Mas de qualquer maneira, diante do anúncio, às vezes a gente fica na expectativa, né? No dia, esperando acontecer, e espera até hoje, né? Então são os alarmes falsos daqueles que querem saber os mistérios de Deus. Não é por aí, né? Não é por aí, né? Então, como o Senhor não dá uma resposta direta à pergunta dos discípulos, quando isso vai acontecer, quais os sinais para saber que isto está para acontecer, mas o Senhor faz um alerta: tenhais cuidado para viver de forma vigilante. É o que se aplica a cada um de nós, aos cristãos de todos os tempos. Não estarmos preocupados. Será que o dia do Senhor não é o dia da morte, onde a vida terrena cessa? E quem sabe o dia que vai morrer? Portanto, por não saber, tem que ser vigilante, né? Estar cada dia se preparando, né? Ninguém sabe. Então que o Senhor nos ajude a caminhar a partir da fé, mas também a partir do compromisso. Não uma fé dissociada do compromisso com Ele, não uma fé superficial, mas uma fé que nos faça acreditar na presença do Senhor, acreditar que o Senhor nos acompanha. O Senhor quis fazer os discípulos compreender que diante disso tudo que eles tinham que enfrentar, contavam com a presença de Deus. Mesmo na experiência mais trágica do martírio, contavam com a presença de Deus e com a vitória que era a vida. O Evangelho termina dizendo: a vida que supera a morte. Assim é para nós, para os cristãos de todos os tempos que queiram de fato assumir o lugar desses que diz a leitura: temem o Senhor. Temer não é ter medo, mas é ser capaz de renunciar ao mal e de optar pelo bem, né? Ter a opção preferencial. E a opção preferencial, teologicamente falando, é a opção por Deus, é a opção pelo reino, é a opção pela prática da justiça, do bem e da promoção do reino de Deus. Hoje, também neste 33º domingo do tempo comum, nós celebramos, a igreja celebra, né, o Dia Mundial dos Pobres. E aí esse dia, a instituição deste dia foi fruto do Ano da Misericórdia que nós vivenciamos, acho que foi em 2017, né? E aí, como fruto deste Ano da Misericórdia, o Papa instituiu este dia para lembrar que no Evangelho, na doutrina social da Igreja, nos mostra que Jesus tinha preferência pelos mais empobrecidos. Não que abandonava os outros e que os outros não fossem importantes, mas porque estes são vítimas de um sistema injusto, né? São vítimas de uns poucos que concentram os bens. E aí, com isso, com a instituição deste dia, o Papa quer então sensibilizar o coração das pessoas para ter a capaz de se solidarizar, a capacidade de perceber o outro que sofre pela necessidade, as necessidades básicas para ter uma vida digna. Aí é onde nós somos chamados a olhar à nossa volta. Quem mora do nosso lado, na nossa rua, na nossa cidade, na nossa comunidade? Esses que moram aí, entre esses, existem irmãos desta forma? O que é que podemos fazer? Existem muitas iniciativas para ajudar. Existem. E sobretudo da Igreja Católica. Outro dia estava lendo uma matéria de reconhecimento mundial que mostra a Igreja Católica como a maior instituição que se preocupa com essa realidade, que trabalha as necessidades dos mais empobrecidos, né? Então, com isso, o Papa quer despertar essa sensibilidade na vida dos cristãos para com aqueles necessitados dos bens necessários a uma vida digna, né?
que possamos rezar, pedindo ao Senhor que nos torne cada vez mais sensíveis a essas realidades, que ajude a estes irmãos a encontrar opções, né, que possam ajudar no sustento de sua vida, de uma vida digna. E podemos e somos convidados a olhar para essa realidade de pobreza não só como uma pobreza material, mas às vezes como uma pobreza espiritual, né? Alguém pode não ter nada, mas diante às vezes do orgulho, da falta de humildade, aparecer como rico. Mas todos nós, por melhores que vivamos, nos sentimos pobres em algum momento, diante de alguma realidade, diante de uma doença grave, incurável, diante do mistério da morte. É quando se manifesta a maior pobreza do ser humano, quando sente-se impotente dessa realidade que não pode solucionar, né? Então, a maior riqueza é a graça de Deus, é o amor de Deus presente no coração humano, que leva o ser humano a viver a sua vida assim como Jesus convida na liturgia da palavra de hoje, né? Então, que o Senhor interceda por nós nesta nossa caminhada e naquilo que Ele espera de nós para vivermos num mundo melhor, para promovermos uma comunidade onde de fato possa estar brilhando esse sol da justiça, que é o próprio Senhor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder cheios de confiança, apresentemos a Deus as nossas orações e vamos dizer todos: ouvi, Senhor, o vosso povo. Acendei sempre, Senhor, no coração de vossa igreja, a chama da esperança, da constante sensibilidade aos sinais dos tempos, nós os pedimos. Que todas que todas as nossas ações para a transformação deste mundo sejam inspiradas pela força vivificante do vosso Espírito, nós vos pedimos. Fazei de todos nós uma igreja em saída, despojada e comprometida com os pobres deste mundo, nós vos pedimos. Senhor, sois nosso auxílio em meio às provações da vida. Sustentai nossos passos e fortalecei-nos na esperança. Por Cristo nosso Senhor.
para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, Senhor nosso Deus, que a oferenda colocada sobre o vosso olhar nos alcance a graça de vos servir e a recompensa de uma eternidade feliz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças e bendizer-vos, Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida, porque neste domingo festivo nos acolhestes em vossa casa. Hoje vossa família, para escutar a vossa palavra e repartir o pão consagrado, recorda a ressurreição do Senhor, na esperança de ver o dia sem ocaso, quando a humanidade inteira repousará junto de vós. Então contemplaremos vossa face e louvaremos sem fim vossa misericórdia. Por isso, cheios de alegria e esperança, unimo-nos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé.
celebrais a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só pelo mundo inteiro. Na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Gilberto e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos inimigos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convite dos deleites. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. De Deus que tirais o pecado do mundo, vem de piedade, vem de piedade, vem de piedade, piedade de nós.
mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, sou digno de teres morar, mas dizer uma palavra serei salvo. Louvor
tendo recebido em comunhão o corpo e o sangue do vosso Filho, concedei, ó Deus, vossa esta Eucaristia que Ele mandou celebrar em sua memória, fazer-nos crescer em caridade. Por Cristo nosso Senhor. Algum aniversariante por aqui hoje? De hoje, desses dias? Tem não, né? Nós queremos lembrar, né, que próxima quinta-feira estaremos celebrando de forma solene a apresentação de Nossa Senhora, comemorando os 10 anos de Nossa quinta-feira, às 19 horas. No convite que saiu por aí, saiu às 18 horas, mas o bispo só vai poder estar aqui às 19 horas, né? Tem uma consulta médica e vai demorar um pouquinho. Então, fiquemos sabendo que é às 19 horas a celebração. O aniversário da paróquia é o aniversário de cada um de nós, né? Os paroquianos, porque a paróquia, que forma a paróquia, são os paroquianos, né? Os membros da comunidade. Então é o aniversário de cada um de nós. Então que nessa próxima quinta-feira nós possamos estar aqui para celebrarmos bem, vivenciarmos bem este momento em forma de ação de graças a Deus por esta caminhada dos 10 anos da paróquia e também ao mesmo tempo pedindo ao Senhor a graça, a força de que precisamos para que, como paroquianos que têm uma responsabilidade missionária, podermos continuar dando uma resposta generosa àquilo que o Senhor pede de nós, enquanto paroquianos, enquanto paróquia, que tem a responsabilidade de fazer acontecer a missão, o reino de Deus, né, nesta comunidade paroquial. Então é um momento sublime, importante da caminhada de todos nós, né? Sabemos que, por exemplo, 10 anos, a criança quando está com 10 anos ainda não sabe de muita coisa, né? Tem muito que aprender. Então, isso nos lembra que nós temos que aprender muito, né, na caminhada e que por isso precisamos da força e das luzes do Espírito Santo nesta caminhada. A devoção a São Francisco, né, por algumas informações que a gente tem, acontece aqui desde 1927 já existia esta devoção, né, que cultuavam aquela imagem de São Francisco pequenina que a gente fazia as procissões na entrada da novena de São Francisco. Essa imagem bela aqui, segundo informações, chegou na paróquia no ano de 1940, né? Década de 1940. Então a devoção a São Francisco é bem antiga, mas como paróquia é só 10 anos, né? 10 anos. É um momento importante da nossa caminhada. Então que a gente possa se fazer presente para, de uma forma bonita, celebrarmos este momento, né? Próxima quinta-feira, às 19 horas. Mas como forma de preparação, nós queríamos ficar fazendo 3 dias, durante 3 dias, um momento de oração, segundo os critérios de um tríduo, né? 3 dias. A gente sabe que desde janeiro a gente vem nessa preparação, né? Os temas da festa de nossos padroeiros, as peregrinações feitas por aí, as visitas, sempre dando uma ênfase a essa realidade do aniversário da paróquia, uma forma de preparar. Mas queríamos vivenciar esses 3 dias que antecede a quinta-feira, um momento de oração, aproveitando já aquilo que a gente tem durante a semana. Amanhã, na verdade, não costuma ter nada na igreja, né? Mas
pensamos de amanhã nós rezarmos uma oração da igreja que ela é destinada aos padres, né? Todos os padres devem rezar a liturgia das horas todo dia, pelo menos a oração de laudes. E aí tem a oração de laudes, a hora média da manhã, às 9 horas, a hora média, a oração das 12 horas, a oração hora média às 14 horas e as vésperas a partir das 18 horas e tem outra que faz já na hora de dormir, né? Não me fugiu o nome agora. Mas pensamos de que amanhã pudéssemos rezar as vésperas. É uma bela oração. E a orientação da igreja diz que essa liturgia das horas não é só para o padre, mas que o povo também pode rezar. No momento oportuno, pode-se rezar com o povo. Então, quem puder, nós convidamos para aqui amanhã, às 19 horas, rezarmos as vésperas. É uma forma diferente de rezar, mas muito bela, né? Muito bela. Na terça-feira é comum já ter o grupo de oração. Então, no grupo de oração, iríamos aproveitar para ter um momento de adoração ao Santíssimo, já que na quinta não tem a bênção do Santíssimo, não tem a adoração. Aproveitávamos esse momento em que já é costume o grupo rezar, se colocar diante de Deus, convidar outras pessoas a participar desse momento e nós vivenciarmos o momento dentro do grupo, a adoração e a bênção do Santíssimo, né? Na quarta-feira já tem o texto dos homens. Então, neste dia, o texto dos homens faríamos um pouquinho diferente. Todos os homens vêm, é claro, mas todas as pessoas que quiserem ficam convidadas a participar deste momento, rezando o texto de uma forma diferente, também com uma forma meditativa, como também cantada, né? Nas contemplações dos mistérios. Isso como forma de vivenciar, preparar o dia celebrativo do aniversário e como forma de estarmos neste clima desde já, né, do aniversário da paróquia. Então fica o convite para esses 3 dias, sempre às 19 horas. E, claro, na quinta-feira ninguém pode faltar, ok? Isso já foi combinado com as pessoas responsáveis, como do texto dos homens, do grupo de oração, já foi combinado, né? Então, quem puder, fica o convite. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agradecemos a presença de todos, a participação e a colaboração. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Saudemos uns aos outros com a paz de Cristo. Ide em paz e o Senhor vos acompanha.